Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste momento. Seja bem-vindo a mais um Café com Fé entrevista. Nós estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus diretamente para o teu coração e já peço que você que nos acompanha, nos assiste, participa juntamente conosco, e você vá lá no Instagram, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro, no YouTube e no Facebook, você nos encontra lá, Café com Fé, e se você gostar da entrevista, você compartilha e divide, multiplica essa ideia, levando para várias pessoas aí a participarem e assistirem. Nós estamos aqui com o pastor Gleibson, é isso? Pastor Gleibson. Nós estivemos conversando aí, é um pastor jovem ainda, 23 anos de idade, tem um testemunho aí muito abençoado, um testemunho de mudança de vida, transformação de vida, e é nisso que eu acredito. Eu acredito que Deus ele tem poder para mudar nossa história, para mudar nossa vida, e o Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para que eu fosse e testemunhasse. E é isso que o Gleibson vai fazer aqui hoje, para mim e para você, para nós percebermos e cada dia a nossa fé aumentar, que Deus tem poder para transformar. De repente, tua casa, tua família, teu filho está precisando de uma ajuda espiritual. Nós estamos aqui. Eu acredito que o Gleibson também vai deixar o telefone dele, né? De repente uma orientação, uma palavra ao teu filho, à tua filha que possa estar envolvida no mundo da droga, do crime. Nós estaremos aqui para te ajudar. Tem um texto bíblico que eu amo muito. Ontem estive ali na congregação falando a respeito dele. Livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo sendo cortada, voltará a brotar. Essa tradução aqui é ótima. E não cessarão os seus rebentos, os seus galhos, né? E ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Essa é a palavra de Deus no livro de Jó 14, 7. Se você quiser acompanhar conosco, vamos entrar aqui numa conversa, aqui, um bate-papo aqui muito legal sobre a vida do pastor Gleibson, né? Esse jovem pastor que está aí aqui em Manaus. Pastor Gleibson, em primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora o nosso amigo vai estar assistindo aqui conosco, mas gostaria que o senhor se apresentasse, já disse seu nome, o senhor diz aí a sua igreja e dá as suas primeiras saudações aí, meu pastor. Queridos, ao Pai do Senhor Jesus, amém. Quem não me conhece, me chamo pastor Gleibson Souza, né? Tenho 23 anos de idade, pastor jovem, fui considerado jovem ainda, porém escolhido desde o ventre da minha mãe. Tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde abençoada para a sua vida. E tenho certeza que esse testemunho hoje vai salvar muitas pessoas através desse testemunho. Porque eu creio que o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, é um Deus que faz milagre acontecer. Ele pega as coisas loucas desse mundo, pastor, para confundir os sábios. Assim que ele fez comigo, ele confundiu as pessoas que estavam perto de mim e hoje me tornou um pastor abençoado, dono de igreja, pastor presidente de igreja ainda mais, né? Para mostrar que realmente o Deus de Israel é um Deus que faz milagre acontecer. Assim como foi comigo, eu tenho certeza, com você não vai ser diferente. Aleluia, que maravilha, né? É bom a gente ver Deus transformando a vida das pessoas. Eu sempre que eu entrevisto algum pastor, alguma pessoa que teve essa vida envolvida com o crime, com a droga, com o tráfico e por aí diante, a gente observa uma coisa interessante, que a história sempre ela se parece uma com a outra, só muda os personagens, né? Tivemos ali problemas, então nós vamos conhecer um pouquinho aqui do Gleibson. Gleibson, tu tem 22 anos, 23 anos, né? 23 anos de idade. Com quantos anos tu conheceu Jesus? E o que aconteceu na tua vida que te levou a procurar Jesus e o que você fazia antes, né? Claro que por alto aí nós não podemos detalhar muitas coisas, mas o Gleibson vai falar um pouquinho de quem foi o Gleibson. Deixa eu perguntar também, quanto tempo você aceitou Jesus? Tem
Uns 5 anos. 5 anos. Então, ele tinha ali o que? 17 anos, né? Tinha 17 anos quando conheceu Jesus. E o que aconteceu, Gleison, na tua vida, desde a tua adolescência até 17 anos, que te levou a procurar Jesus? Na verdade, começou tudo com a minha tia, a irmã da minha mãe. Ela sempre foi da igreja. Ela nasceu e criou na Madureira. E eu tinha sempre essa vontade de conhecer esse Jesus que ela tinha. Aquela vontade, poxa, tia, a senhora tem um Deus tão grande, eu quero conhecer esse Deus. E desde criança, eu tinha uns 8 anos de idade, eu, poxa, vai ter um culto hoje de criança, bora. Eu comecei no culto de criança, pastor. Do sábado à tarde, ia pro culto. E eu comecei a gostar daquele culto de criança. Eu comecei com o culto aos domingos. Eu tinha por volta de 9 anos de idade. Eu nunca esqueço isso. Isso marcou a minha vida, isso. Esse culto, essa data, esse horário e essa idade. 9 anos de idade eu tinha. 9 anos de idade. Estava no culto e tinha um pregador de fora, na época da Madureira, dificilmente o pregador de fora pregar. E eu estava abaixo do altar e o meu pastor Jadson estava no segundo altar pregando na oração final. E um pregador que estava na mistura falou: eu quero falar com essa criança aqui, que no caso era para mim. Aí Deus tem um projeto muito grande na tua vida. Eu te vejo aqui agora uma criança, só que Deus está te enxergando como um guerreiro. Ele vai te forjar, vai ser necessário tu passar por um vale grande. E eu, com 9 anos de idade, recebi essa profecia. Pesada, né? Muito pesada para uma criança só. Que falou: vai ser necessário tu passar pelo vale, pelo deserto, mas tu vai saber que Deus é contigo. Tu vai chorar, tu vai sofrer, mas tu vai entender que Ele está contigo. Aquela mensagem eu recebi, e no mesmo culto, eu falei: Deus, eu quero ser igual ao meu pastor. Porque o meu maior espelho sempre foi a minha tia e meu pastor. E eu falei para ele: Deus, eu quero ser igual ao meu pastor. Um homem de Deus, usado, alguém que eu posso confiar. Se um dia eu precisar conversar, eu vou ter um amigo que vai falar: Gleison, vem por aqui, começa por aqui, tá errado aqui, esse é o pastor que eu tinha. Mas com esses 9 anos de idade, tu já tinha aceitado Jesus ainda não? Eu estava começando a ir para a igreja, isso, estava frequentando. Depois desse culto, é por isso que eu falo que ele foi marcante para mim. Porque depois desse culto, eu comecei a cada vez mais me aprofundar na igreja. Aí ia para o culto na terça-feira, nas quintas, no sábado, de manhã, consagração era sagrada, eu tinha que estar lá. Isso já com volta de 10 anos de idade já. E com os 11 anos de idade, eu tive que me mudar do bairro que eu morava, que era no bairro de São José 2, no bairro da Santa Teovina. E lá nesse bairro eu comecei a andar com pessoas que não eram certas naquela época. No caso eram meus primos, eles já eram da vida errada já há anos, e eu estava sempre uma criança com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu voltei a morar com a minha tia no São José, e foi quando eu comecei a conhecer a droga, no caso. Com 12 anos de idade, eu comecei Tu não foi criado por pai e mãe? Assim, pela parte do meu pai, não. Meu pai, depois que eu nasci, meu pai, até segundo a minha mãe, falou que eu não era filho dele. Tanto é que eu só vim conhecer meu pai, depois de 8 anos de idade. Até hoje eu lembro. Eu lembro que me levaram até a casa da mulher que cuidava dele, e eu lembro que ela falou: esse aqui é o teu pai. Mas ele não é vivo ainda? Não, ela falou assim em 2019, isso. E eu falei: tá bem, naquela época eu era criança, e daí em diante foi. Só que a minha mãe falou: meu filho, ele é teu pai, só que ele não te deu aquele amor que tu merecia. Quando eu era criança. Tu deixou uma palavra aí, eu quero aproveitar e jogar para você também. Ele não te deu o amor que você merecia, ele não te deu o cuidado que você merecia. Eu também passei por isso. Meus pais se separaram quando eu estava na barriga da minha mãe, na gravidez. Para você ver a falta que um homem, que um pai faz numa família, né? Para você ver como é complicado para a vida de uma criança, né? E vai por caminhos errados, não tem aquela direção. Porque, querendo ou não, Gleison, o pai, ele é aquele que dá o norte, é aquele que te corrige, está errado, vem para cá, vai para ali. Então, eu também fui criado pela minha avózinha e ela não tinha forças, né? 12, 13 anos eu já comecei a usar droga. Por quê? Porque não tinha quem controlasse. Então, é por isso que eu falei para você no início, a história ela sempre se repete, né? Então, você foi criado, foi levado para mudou para Santa Teovina e ali se envolveu com a moçada e começou a usar droga ali com quantos anos? Com 12 para 13 de idade.
Aí voltando, retornando para o bairro do São José novamente, fui morar com a minha tia. E ela sempre foi comigo muito rígida. Só que eu já estava nessa vida, então o que ela falava eu não ligava. Tipo, não dava muita mão lá, a bola que ela falava, eu não ligava muito. Ah, não vai não, pegava, saía, fugia. E eu lembro que com 15 anos de idade, eu estava muito armado na rua já, porque não tinha na época uma arma. Ele, poxa, segura a arma aí que eu vou ali rapidinho, fica na rua aí com a arma aí, tô segurando, e é isso. E eu com essa idade eu comecei a ficar armado na rua, então isso começou a causar medo nas pessoas. Eu comecei a perder as amizades. A infância, que era pra jogar bola na rua, brincar de correr na rua, sei lá, fazer um curso de jovem, eu não fiz. Na época se fazia muito informática básica, avançada, isso. E eu não consegui fazer nenhum desses. Eu só vim fazer depois de adulto, depois de grande, praticamente depois de 17, 18, 19 anos. E eu perdi uma infância muito grande. E com esse pensamento, poxa, olha o Gleison, vai ser igual o espião dele, vai ser igual a política estranha, vai ser mais um que vai nascer, vai andar aqui na rua, vai ser traficante, vai ser mais um da família que vai ser assim. Então, para ver como é que as pessoas, elas sem perceber, ela amaldiçoam os outros. Porque ela poderia muito falar, poxa, Deus, esse cara pode mudar. Ela lança uma maldição que pega, que eu não mais pega a maldição com palavras. Olha geralmente, Gleison, as pessoas que não conhecem Deus lançam esse tipo de palavra sobre a gente, mas eu acredito na seguinte coisa, que quando nós temos um chamado, como você disse, você foi escolhido, eu também fui escolhido, também da minha mãe, a gente vai passar por isso como um aprendizado. E quando ela lançava, eu conseguia ouvir várias vezes, eu conseguia ouvir momentos, passava na rua, que tá passando aí, ó, ele, aquele tal. E por dentro, com 15 anos de idade, assim, que ela machucava pra mim. Era meio que pesado ouvir aquilo com essa idade. Então eu comecei, quer saber, já que estão falando isso, você mesmo. E fui me afundando cada vez mais. E chegou a um ponto de eu vendia e eu começar a usar. Quando eu comecei a passar para usar, aí eu fui me acabando, me quebrando muito. Na rua de casa, as pessoas que já não tinham mais confiança em mim. A minha mãe não tinha mais confiança em mim. A minha tia, meus primos, assim, foi se afastando por conta desse motivo. Em vez de eu receber aquele abraço, aquele auxílio para ajudar, não, eu fui receber aquela, poxa, fica para lá que eu fico para cá. Isso foi muito dolorido para mim ouvir isso. Receber esse tipo de desprezo, isso, esse desprezo. Então a única solução que eu achei foi o quê? Ficar mais uma prova ainda. Eu lembro uma certa vez que eu estava falando com a minha mãe e meu padrasto. E eu estava muito viciado, aí sumiu o documento do meu padrasto, no carro dele. Ele perguntou, tu viu esse documento? Eu falei, pai, eu não vi, pai. Aí fala a verdade, eu fiquei, cara, mas eu não vi, pai. Aquilo machucou muito pra mim. Foi como se fosse tipo uma desconfiança. Poxa, ele pegou e tal. Já tinha se convertido? Não. Isso foi no ano de 2016. Tudo que é errado. Era o Leison. Sumiu um copo. Opa, talvez pode ser ele. Ou talvez foi ele de verdade. Dentro do caso era assim, comigo. Na verdade, as pessoas nem perguntam se foi tu que pegou, que roubou, não. Tu não viu, né? Disfarçando, né? Aquela pergunta afirmando. Entendeu? Então tudo me machucava muito. E chegou um certo tempo, pastor, que eu me peguei sentado na calçada. E eu comecei a conversar com Deus. E eu falei, Deus, eu lembrei daquela promessa que tu fez em um dia. Eu dá vontade de chorar quando eu falo isso. Eu estava sentado na calçada da casa da mãe e falei, Deus, e aquela promessa que tu fez um dia, cadê? Quando vai se cumprir, né? Estou passando por tudo isso, sendo praticamente humilhado por famílias, por amigos, perdi uma infância toda, Jesus. Cadê a promessa que tu falou que tu ia me levantar, me fazer um pregador, me transformar num pastor e cuidar de pessoas? Cadê a promessa que não está aqui? E cada dia que passa, mais viciado eu ficava. Cheguei ao ponto de vender algumas coisas de mim para poder usar droga. Então estava num ponto muito terrível mesmo. E eu falei para Deus, Deus, ou tu me ajuda de uma vez por todas, ou tu me mata de uma vez por todas. Ou uma ou outra. Ou tu me ajuda de verdade, ou não aumento mais, porque eu já não aguentava mais. E eu lembro uma certa vez que eu usei tanta droga mesmo, que eu tive uma overdose dentro do apartamento, no quarto andar. Eu tive a primeira overdose. E eu comecei a passar mal, querer enrolar minha língua,
eu comecei Sozinho, a sentir você tá? sozinho, cheirando, bebendo e fumando. Aí eu comecei a passar mal, o coração acelerou, eu tive uma pequena overdose e tranquilo. Eu comecei a orar com Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais usar, eu não quero mais passar por essa humilhação. As pessoas iam na porta da minha casa, bater para me cobrar o dinheiro que estava devendo os traficantes. As pessoas na porta da minha casa bater, cadê o rapaz lá que eu vou matar ele aqui agora? As pessoas na porta da minha casa querendo me matar. Aí eu peguei a segunda overdose. Na terceira overdose, eu ouvi a voz de Deus. Na terceira overdose, eu ouvi a voz de Deus. No meio da loucura. No meio da loucura. Engraçado que meu pai pegou uma overdose e faleceu. Dentro de um banheiro. Eu tive 3 overdoses e não morri das 3. Eu passei muito Meu mal. pai também era Meu pai era usuário. Isso. Nessa última overdose, eu ouvi a voz de Deus, pastor. A voz de Deus veio como se fosse um semblante de um anjo no perto e falou assim, ó, a promessa que eu te fiz um dia, a partir de hoje, eu começo a cumprir na tua vida. Glória a Deus. Maravilha. Passei uma semana em cima de uma cama, que não tinha força para andar por causa dos meus ossos. Eu comia um pão, eu tinha medo do pão, de comer e passar mal. Eu passei praticamente uma semana só tomando água. Só tomando água. Depois eu comecei a sentir gosto do pão. E eu passei um mês tomando pão e na água. Não porque eu queria fazer esse propósito. Era o que eu conseguia comer. Porém, não entendia, ninguém me ensinava nada sobre igreja. A minha tia, nesse tempo, faleceu também. Então, o único suporte que eu tinha de aprender mais era com ela. Depois que ela faleceu, eu desandei um pouco também. E como teve esse negócio. Voltando ao assunto novamente lá, e eu falei, cara, Deus vai começar agora o propósito comigo, então me ajuda. Eu vou procurar ajuda com pastores, com amigos, que já na época já pregavam, que já cantavam, já eram há tempos na igreja. Que também tinham um passado já não muito legal de se contar. Ele falou, cara, me ajuda a pregar, me ensina a pregar. Olha o que eu falava, me ensina a pregar. Ele falava de um modo irônico, mas a minha resposta é tipo assim, só tu lê a Bíblia que tu vai aprender. Lê que tu aprende. Aí eu falava, amém. Com outro pastor, eu falei, pastor, me ensina a pregar, pastor. Aí ele, é só tu ler a Bíblia que tu vai aprender. Eu aprendi assim. Aí eu falava, poxa, tudo bem, obrigado. Eu falei, Deus, ninguém quer me ensinar, Deus. Ler eu sei ler. Agora, pregar, não sei nem como é que vai isso. Aí eu vi a voz de Deus, tu começa a estudar, e quando tu começar a estudar, eu vou falar contigo. Eu passei 6 meses, acordando 6 da manhã, me consagrando, entregando jejum às 2 da tarde, todos os dias, por 6 meses. Acordava cedo, 5h50. Estava disposto mesmo, né? Estava disposto a aprender. Eu não queria mais ser humilhado todo dia, nem por ninguém. Porque eu comecei a ser humilhado, porque eu era usuário, porque me tornei um viciado, e porque ninguém queria me ensinar a pregar. Hoje em dia está mais fácil, tem amigos que conversam, até eu mesmo tenho um amigo meu, pastor Judson, que eu ligo para ele e a gente passa a madrugada conversando, orando. Pastor Donai, o pastor Davi Ribeiro, pessoas que... Isso. Gente boa, meu amigo. Eu ligo e a gente conversa muito. A gente passa a madrugada conversando sobre Bíblia. A gente não conversa e fala, pregador não prega bem, não. A gente passa a madrugada conversando Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos como nossos amigos internautas sabem, nós temos um seminário que nós ministramos cursos, né? Nós ministramos oratória, ministramos capelania. Eu sou capelão, também sou professor de capelania, sou juiz de paz. Então, eu tive muita dificuldade, entrando nesse assunto que tu falou aí, Gleison, em algumas igrejas. Meu pastor nos convida, né? Eu já tenho aí 6 filhos pastores que foram treinados por nós e hoje os caras estão pregando aí mais do que eu. Voando. Eu tenho até vergonha de pregar na frente deles. Passaram do mestre e eu fico muito feliz. E de dentro de algumas igrejas encontrar pessoas com essa cabeça. Entendeu? Não, eu abro a Bíblia aqui, fecho o olho, é tipo a loteria. Isso não existe. Deus ele vai usar aquilo que você aprendeu, que você estudou. Aquilo que isso não seria muito fácil. Eu não vou me consagrar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou gastar tempo. Né? Olha, pastor João, eu vou pregar agora, Gleison, numa vigília lá no Lago do Limão, dia 2 de maio, uma vigília, um vigilhão. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu também já estudei teologia, eu faço cursos, eu sou um cara, eu sou um comedor de livros, tudo que eu vejo eu quero. Então, tem que ter essa busca.
E eu louvo a Deus porque, ao contrário de você, eu tive muitos mestres. Eu sentava, pega a caneta aqui, vou lhe ensinar a fazer uma mensagem expositiva. Você divide o texto e tal, você faz uma mensagem temática, entendeu? Faz então é muito bom. Então eu falo isso para você. Um dos tópicos do nosso seminário, do nosso curso que nós fazemos para liderança, diz assim, permita que outros aprendam ao seu lado, porque você foi chamado para multiplicar novos pregadores e novos líderes. Então aí você buscou conhecimento, buscou se preparar, estudar, e chegou o momento de Deus colocar em prática o ministério na tua vida. Quando eu comecei a estudar, e deu uns 4 meses, eu estava começando a entender. Cara, eu posso fazer uma pregação daqui linda. Eu passei a estudar nos últimos meses, né, do 5º para o 6º mês, um texto somente. Um texto só. E foi o Salmo 51. Tremendo. Que fala sobre Davi. Esse salmo, eu cavei esse salmo, pastor, até achar pérola nele. E esse salmo que hoje em dia eu uso ele bastante, quando vou dar uma saudação em algum lugar, porque ele é um salmo rápido e bem chamativo. Sobre presença. E é esse aqui, Jó 14:7. Quando eu comecei a estudar sobre isso, 6 meses se passaram. Todos os dias eu acordava cedo, eu lavava meu rosto, né? Como está na Bíblia, eu aprendi assim com a Bíblia, para se consagrar, não demonstrar que está jejuando, porque se demonstrar já é quebrada. Isso. Eu peguei, lavava meu rosto, se consagrava, até 2 da tarde, somente estudo a Bíblia. Minha cabeça doía de tanto, sabe aquele mesmo texto, aprender e tudo mais. Se passou 6 meses, um pastor que soube que eu estava fazendo sozinho, que queria me ensinar, hoje, pastor, eu soube que estava estudando bastante. Está 6 meses de propósito, praticamente. Eu falei, pastor, se eu não fizer isso, por mim, ninguém vai fazer. Eu pedi um favor para me ensinarem a pregar. Mandaram ler a Bíblia, eu estou fazendo isso. E eu comecei. Ele, vai ter um culto aqui domingo. Isso tu já tinha aceitado a Jesus? Já. Já era o início da caminhada. Né? Isso, já depois de eu ter saído do caso do crime já. Feito várias besteiras, né? Feito minha mãe chorar várias vezes. Você chegou a fazer assalto no armário? Cara, eu nunca gostei disso. Eu sempre tive uma certa vergonha. Isso, eu sempre tive uma certa vergonha de fazer isso. Né? De roubar, de ladrão. Eu sempre tive essa vergonha. O que eu gostava de fazer? Ganhar dinheiro. Porque o mais fácil ainda era sem só tomar de ninguém. Sem tomar de ninguém. Apesar de ser errado, apesar de destruir família. O cara vai comprar você não obrigava ninguém a usar, né? Não. E eu não gostava desse fato de roubar por esse motivo. O medo do assalto, ser preso, por isso que o outro, e envergonhar mais do que estar no meu nome. Então eu preferi várias vezes somente ficar ali. Vai entregar para ele para tal canto, entrega para tal canto, deixa ele estar ali. Vou te dar tanto para te fazer isso, vou te dar 100 para te fazer isso. Então eu queria isso para mim. Mas deixa eu voltar um pouquinho contigo aqui. Eu quero saber o dia da tua conversão. Tu chegou aí, geralmente, eu, por exemplo, eu sentei numa calçada, planejei dar um tiro na cabeça, porque a polícia estava atrás de mim, eu tinha feito umas paradas aí no assalto, carro, esse negócio, e eu decidi tirar minha vida. E nessa noite que eu decidi tirar minha vida, o pastor, e hoje meu pai na fé, pastor Albertão, também tinha sido um cara muito mal no passado, daquela gangue lá. Ele passou, pegou pela mão, eu só de bermuda, sem camisa, só os ossos em pé, só aquela caveira. Então ali foi, eu costumo dizer que foi o meu fundo de poço. Eu costumo dizer, gente, que o meu fundo de poço, ele foi, Leis, quando eu tirei o meu filho de dentro do carrinho dele, botei o menino na cama, peguei o carrinho do meu filho e fui na boca de fumo trocar. Naquela época só era pasta. Né? Pasta básica, agora, kit. Agora apareceu agora o negócio da pedra. Né? Naquela época nossa só era pasta e era pasta vendida na caixa de fósforo mesmo. Era coisa boa do que o diabo dava pra gente. Então eu costumo dizer que o meu fundo de poço foi quando eu vendi o carrinho do meu filho, tirei do carrinho e troquei por droga. E na noite que eu me converti, eu estava todo quebrado, tinha levado um couro mesmo bem feito, estava todo arrebentado quando o pastor me levou. E eu costumo dizer que o único bem que eu tinha era uma bermuda velha, não tinha nada, roupa, não tinha.
se me desse uma camisa dessa, eu ia na boca e trocava. Então, qual foi o teu fundo de poço? Que tu pode dizer assim, dali não tem para onde ir, eu tenho que... O fundo de poço que eu peguei foi a última overdose. A pessoa foi. Por que eu falo isso? E isso é um espinho na carne para mim. Por que eu falo isso? Porque quando eu peguei a primeira overdose, eu continuei usando depois. Na segunda overdose, eu continuei usando. Quando foi da terceira overdose em diante, que foi a última, foi a mais pesada mesmo, a ponto de eu cair na cama e não conseguia andar por uma semana só na água, aí eu fui depois que eu não conseguia fazer mais nada. Eu não tinha força para pedir água, não tinha força para falar, não tinha força nem para ir no banheiro. Não tinha ninguém próximo assim para te ajudar, para cuidar de ti? Tinha alguns amigos, pessoas perto de mim. Amigo do meio. Isso. Que um certo tempo me auxiliaram. Foi quando eu decidi sair de lá e falei, não, agora eu quero viver a vida com Deus. Né? Quero ter minha vida com Deus. E se Deus me mudar daqui hoje, me mudar, ninguém mais muda. E Deus, eu estou nas tuas mãos agora. Ou tu faz cumprir a promessa, ou tu é um Deus mentiroso. Porque está escrito, ele não é um para que minta, e nem filho para que se arrependa. Se ele prometeu uma promessa para mim, ele vai cumprir. Ele fala, prometo Deus, será que eu não cumpro? Será que eu sou um homem mentiroso? Não, né? Então eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Faz o que souber entender de mim agora. Aí você aceitou Jesus, começou a estudar e com certeza tinha o chamado pastoral, que já tinha recebido quando criança, né, a promessa de ser usado por Deus. E quando chegou esse tão esperado dia e você recebeu óleo sobre a sua cabeça, a partir de hoje você é pastor, quanto tempo demorou isso depois da conversão? Demorou um pouco, foi em 2022 que eu fui ungido a pastor lá no bairro de Irandu, no bairro de Iranduba. Lá em Iranduba, o pastor Exirvaldo Lopes. Tanto é que dia 12 agora de abril, no caso amanhã, é dia 12, né? Isso. Vai ter a festa da igreja dele, lá por 6 anos. Festa da igreja. Qual é o ministério dele? Cara, é um nome grande, o seu nome no final é Remanescente em Cristo. É um bastante grande. Não é igual no caso igual o meu, da igreja é IPTS. Igreja Pentecostal Tempo de Salvação. Hoje em dia tem que colocar um nome muito grande. Cara, é igreja apostólica, pentecostal. Como foi, estou interessado na tua consagração. Como foi assim, o pastor chamou e disse, chegou a hora, é agora? Na verdade, ele não sabia que eu estava fazendo isso. Ele ouviu falar de terceiros que eu estava me consagrando muito, estudando muito. Só que ele não percebeu o que eu falei, Deus, eu não quero pregar em nenhum lugar. Eu só quero aprender a pregar. Não interessa, eu vou pregar para parede, para traficante, para prostituta. Eu quero aprender a pregar, a manusear a palavra. Porque meu vontade é essa, aprender a pregar. Eu lembro que no sexto mês e uma semana, o pastor falou, eu vou ter um culto aqui domingo, tu quer me pregar aqui esse culto? E eu falei, pastor, amém, eu venho pregar assim. Poxa, eu vi que me falaram, que está estudando bastante, se consagrando muito, né? E eu queria ver como é que vai sair, o que vai sair daí, tipo assim, aquele desprezo de comer, tipo, o que vai sair daí, tipo já ouvi assim, isso, já. Olha o que vai sair daí, né, desse estudo e tal. Eu falei, amém. Só que no meu pensamento, você, poxa, o cara é um pastor bastante conhecido naquele bairro na época do Ver Melhor. Depois não deve ser tipo umas 30 pessoas, deve ter lá no caso uma igreja bonita, né? Então deve ser bem conhecido. E tá bom, chegou na sexta-feira, me consagrei como sempre, sábado também, domingo também, já que domingo foi bastante diferente, tipo, consagrei o dia todinho. Eu só fui comer depois do culto. Cheguei, estudei sobre a mesma mensagem, Salmo 51, e eu preguei, cheguei na igreja, tava o pastor e a esposa dele. Tinha mais ninguém, né? Isso era 7 horas, beleza. Comecei, sentei, me ajoelhei e eu estava, no caso, na primeira fileira, eu não vi quem estava chegando atrás. Quando eu olhei para trás, tinha 2 pessoas. Comigo 3, com o pastor e a esposa 5. Nesse dia eu preguei para 4 pessoas. Foi a primeira pregação? A primeira pregação foi para 4 pessoas. Comecei, eu falei, Deus, o número de pessoas não importa. Eu sempre fiquei comigo nessa tese. Deus, ele não liga tanto para a quantidade, e sim as qualidades da pessoa, porque quando Jesus andava sobre as cidades, multidões iam com ele.
Só que eu nunca vi dentro da Bíblia, pastor, multidões sendo curadas. E teve momentos que ele separou Ele preferiu ficar sozinho do que com a no caso da multidão. mulher samaritana no poço, ele foi sozinho lá, mandou todo mundo embora e ficou sozinho. E é perceptível isso também, que às vezes a multidão atrapalha. É. Nas curas, né? Na maioria das curas também, no caso do Velho Testamento, Eliseu, Elias não sai fora. Vai pra lá, que veio sozinho. Elias, a mesma coisa. Eu tava falando sobre isso hoje com a irmã Joyce, que tá no trabalho. Eu falei, irmã, é interessante, né? Que Elias tinha muito lugar para ir. E muitas pessoas para acompanhar Elias. Ele preferiu ir sozinho no lugar improvável. É interessante isso, porque ele se esconde aonde? Dentro da caverna. Ele poderia muito bem, profetas, levitas, vem comigo, bora se fortalecer. Não. Quem quiser ir comigo, vem, quem não quiser, fica aí. Foi quando todos se venderam para Baal, Jezabel, ele foi sozinho para onde? Para dentro da caverna. Para se fortalecer. O nosso tempo é curto, né? O bate-papo é tão bom que a gente vai se aprofundando, vai entrando cada dia mais. Aí você foi consagrado ao ministério e quanto tempo depois da sua consagração, ou já tinha ideia em mente o nome do ministério, Deus tinha te dado, foi revelado, como é que foi? Eu praticamente falei para ele, Deus, se um dia, isso antes de eu me converter, eu falei, se um dia eu tiver uma igreja, eu quero um nome bem diferente de todos. Amém. Eu fiz essa oração, foi. Quando foi em 2021, eu estava no monte orando, no Monte do Areal, muita gente vai nesse monte, o monte abençoado. Chegando lá, eu ouvi a voz de Deus. Falando assim, meu filho, agora vai ser o tempo da salvação. Eu fiquei assim, tempo da salvação. Aí eu falei, amém. Aí mesmo à noite, madrugada, chegou mais um e falou, varão, Deus mandou eu te falar, que ele vai te dar um ministério. E esse ministério, ele acabou de falar contigo, como é que vai ser o nome dele? Aí eu falei, cara, o que ele falou comigo? Como é que é a sigla que falou aí? Templo de Salvação, IPTS. E eu fiquei, cara, o que ele falou comigo que é o nome da igreja? Eu falei, cara, a coisa que ele falou foi que ia ser tempo de salvação agora. Que ia ter um tempo de salvação. É ministério ou é igreja? A igreja pentecostal, templo de salvação. Eu falei, cara, o que Deus falou foi tempo de salvação. Eu falei, se é isso, eu comecei a orar em cima disso. Deus, me confirma se realmente é isso. Um monte ainda. Saindo do monte, na porta do monte, que entrava para a rua, para um homem de Deus. Me parou e falou assim, varão, a confirmação que tu pediu para Deus, se era ou se não era, Deus não te falasse do Senhor, é o que tu falou. A mesma chamada, a mesma voz que tu ouviu, é isso que ele quer. Eu não conhecia esse rapaz, nunca vi, eu só vi esse dia, nunca mais vi ele. É tempo de salvação. Aí eu fiquei, caramba, então é isso. Igreja pentecostal, templo de salvação. Aí tu começou, tu alugou um ponto, começou numa casa. Cara, foi algo interessante, né? Porque em 2022 fui ungido a pastor, e até então eu não pensava em ter um ministério. Eu não pensava, eu queria ter isso. Você estava e eu estava junto disso. Eu não queria, sou ungido a pastor, eu não quero ter um ministério sozinho, meu, assim, do zero. Né? Agora não, comecei a estudar pastor agora, a agenda está sempre lotada, voando de um lado para o outro, viagem e tudo mais. Falei, poxa, eu quero isso para mim. Só que a promessa que eu tinha não era isso. A minha vontade era essa, de itinerar, viajar e tudo mais. Só que eu esqueci da promessa lá atrás. A nova realidade, que eu ia ter o quê? Um rebanho, ia ser pastor de ovelhas. Só que minha mente, querendo viajar, pensou, poxa, você é pastora de pessoas, das ruas, ovelhas vai ser espiritualmente, que eu vou pregar em outro lugar e tal. Só que uma vez orando, eu falei, Deus, esse pastor de ovelhas, como é que vai ser? Eu comecei a ver, eu em pé, na mão com um cajado e várias ovelhas num rebanho cercado. E eu falei, Deus, agora que eu entendi. Não são as de longe que eu vou cuidar. Pastorear. Vou pastorear de perto, vou viver isso. Amém, cessou isso. Quando foi mês passado, isso, eu abri a igreja há pouco tempo, eu tenho um mês que eu inaugurei a igreja. Bem pouco tempo, inaugurei dia 8 de março. Antes de eu inaugurar a igreja... Você já vinha fazendo algumas reuniões? Já conheci muita gente, já pessoas me ligavam, pastor, eu orar aqui em casa, eu fiz isso aqui em casa.
e graças a Deus deu certo, tá dando certo. Por que não cuidar dessas pessoas? Tipo isso, por que não cuidar? Estão pedindo, E às estão vezes querendo. a gente tem esse trabalho há muito tempo. Eu pastoreei praticamente 28 anos desde tempo de igreja. Eu comecei a sair, pastorear, fazer trabalho nas bocas de fumo, nas áreas vermelhas, e ganhava muitas vidas. E Deus disse, por que não cuida delas? Né? Então eu acredito que quando Deus chama para o pastorado, é para você cuidar especificamente daquelas ovelhas. Né? Deixa eu ir caminhando para o final aqui. Deus, eu notei que tu não usa aliança. A Rebeca ainda não chegou na sua vida ainda? Ainda não. Ainda não está orando ainda? Estou em oração a Deus sobre isso. É algo muito sério, né? É algo muito sério. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, mas também ele tem que ter uma pessoa certa, uma pessoa que venha ter pelo menos o mesmo chamado. Né? Eu louvo a Deus aqui pela vida da minha esposa, a doutora Simone Torres, um abraço, um beijo no teu coração, te amo, que tem o mesmo chamado que eu. Né? Quando eu penso aqui, ela escreve lá, quando ela pensa lá, eu escrevo aqui. Então, eu acredito que uma mulher na vida do homem, ela tem que ser essa companheira, essa ajudadora, né? Como diz no livro de Gênesis, né? Tem que ser adjutora, tem que estar ali para contribuir. E eu espero que Deus coloque uma Rebeca do seu lado, que é muito bom ser casado, meu irmão. É muito bom você estar junto ali com o seu cônjuge, fazer a obra de Deus, viajar. Eu e minha esposa não temos filho, então pastor vem pregar para Belém, pregar para cá, para ali, nós bota a mala nas costas e vamos embora. Entendeu? Mas eu acredito que tudo tem um tempo determinado. Eu acredito que você deve estar orando nesse sentido. Até porque eu saí da Madureira por um tempo, depois retornei agora também da Madureira. E um dia o meu pastor me chamou e disse, vou lhe colocar numa igreja para você pastorear em Moés. Solteiro. Eu estava solteiro, a minha esposa tinha que deixar mesmo, né? E eu disse, pastor, eu não aceito pastorear solteiro. Até porque já era uma igreja bem grande, 200 e poucos membros, então ficaria muito difícil pastorear. Mas a cada um Deus dá um chamado e também é um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol. Deixa nós irmos caminhando aqui para o final, e eu quero pedir aqui para o Gleibson, pastor Gleibson, que dê aqui o endereço da sua igreja, os dias de culto, e depois disso aí, você já traga uma palavra aí, principalmente, Gleibson, para os jovens, né? Que estão aí se encaminhando para as drogas, que estão querendo conhecer essa loucura, e também para os pais que por acaso têm algum filho nas drogas, nós encaminhamos, tá, gente? Se você precisar, entre em contato conosco, a gente entra em contato com os pastores lá do centro de recuperação e levamos teu filho lá, cara, para ter uma ajuda, para transformar. E eu não tive centro de recuperação, o meu foi decisão mesmo em Jesus, na vida, na veia, e hoje nós estamos aqui pregando a palavra. Fica à vontade aí para falar aos nossos internautas. Mais uma vez, gente, a minha igreja, ela se localiza no bairro da Cidade Nova, por trás da Eucatu, né? Rua Lagoa Grande, número 247, bairro Cidade Nova. Repete aí, para o pessoal visitar lá. Rua Lagoa Grande, número 247, bairro Cidade Nova, por trás da Eucatu. E lá o culto são quarta e domingo. Pelo fato de eu morar um pouco longe da igreja ainda, né, são 2 cultos na semana, quarta e domingo. Quarta-feira é campanha, domingo é culto da família. Quarta-feira e domingo, olha aí. Você está convidado para participar ali no culto, ali, dar um brado de glória ali na igreja do pastor Gleibson. E eu também vou lá, pastor. Eu vou lá dar um brado lá, dar um glória com você lá. Será um prazer, será uma honra. Dê umas suas considerações finais aí, uma palavra para a juventude de hoje. Sai dessa vida, né, cara? Tem complicado, na verdade, a palavra que eu tenho para vocês hoje é essa: perseverança. Por que, pastor, perseverança? Às vezes a gente quer desistir. Tem muitos jovens, pastor, que têm a promessa de pregar e de cantar, só que eles não conseguem resistir às tentações do mundo. Como diz aquela música do Thales, todo dia o pecado vem. Ele bate na porta. Verdade. Só que a tendência do pecado bate na porta, ele não vai entrar de uma vez. Ele bate. Você tem que abrir, né? Se você abrir a porta para ele entrar, ele entra. Caso contrário, ele vai só ficar batendo. Então foi o que eu fiz. Foi o que eu faço todos os dias. Eu fecho a porta, eu tranco do pecado. Eu vou para outra porta, que é a porta da presença do Espírito Santo. Eu abro ela. Bote aí o conselho aí, viu, gente? Existem 2 portas. A porta do pecado e a porta da presença do Espírito Santo. Ou você fecha uma e abre a outra, ou então tranca uma e abre a outra. Não pode deixar as 2 portas abertas. Não existe o mais ou menos. Né? Deixar, vou abrir um pouquinho essa e fechar um pouco mais essa. Não. Ou é essa, ou não é.
ou é de Deus ou não é de Deus. É sim, sim, não, não. Então é o que eu estou fazendo. Há muitos tempos, muitos anos, eu fechei a porta desse pecado e abri a porta do Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, aonde eu vou, na minha igreja principalmente, as pessoas vão lá e me procuram, pastor, eu estou passando por isso, isso, isso. Só para alegrar você entender que Deus ele é real com a gente, tinha uma irmã que estava com a filha no hospital. Estava grávida para ter filho e a menina nasceu prematura. O médico, olha o que o médico disse, ora que talvez ela possa viver. É meio difícil, mas se você quiser orar, fica à vontade. Ela me ligou, pastor, a minha tia está entre a vida e a morte na UTI. Eu comecei a orar, falei, irmã, persevera. Assim como a senhora começou na igreja comigo, querendo parar logo no começo da igreja, persevera, que a sua netinha essa semana vai sair da UTI e vai ficar com você no seu colo. Amém, pastor, eu creio. Hoje ela mandou a foto, pastor, a minha netinha está comigo no meu colo, já pegou alta, não está mais na UTI e está bem com a glória de Deus. Viu só aí, gente, o segredo está no crer. Ela acreditou na palavra do profeta e o milagre aconteceu. Gleibson, a gente poderia ficar aqui mais tempo, mas aí o nosso tempo também não permite, é curto. Nós vamos agradecer a Deus e dizer para você que a saída, o texto que eu deixo para você aqui é Jó capítulo 14, verso 7. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. Então isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer que nada está perdido na tua vida. Se Deus teve poder, tem poder, terá poder, como mudou a vida do pastor Gleibson, tirou ele da vida do crime, das drogas, do tráfico, e hoje ele é um pregador do evangelho, é um pastor, presidente de um ministério, mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Erivelto, do pastor Berdan, e tantos outros que Deus tirou dessa vida de crimes. Deus pode mudar a tua história, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Te peço, por favor, compartilha essa live, compartilha esse vídeo lá no seu Instagram, no seu Facebook. Qual é, pastor? Café com Fé, com o pastor João Pinheiro. Olha aqui o podcast Café com Fé. No final tem pastor João Pinheiro. Você se inscreve lá e compartilha, meu pastor. A paz do Senhor Jesus, foi um prazer conhecê-lo e as portas do Café com Fé estará sempre abertas para o Senhor, a hora que o Senhor quiser vir aqui. Pastor, quero ir aí anunciar um evento, levar uma palavra, dar mais um testemunho, continuar o testemunho, as portas estarão abertas, meu pastor. Amém? Só deixar uma última coisa, que tem uma pessoa, um rapaz, ele é chamado de Gabriel. Ele falou, pastor, eu gosto muito do senhor. Ele começou agora, abriu o mercado agora, e eu fui lá, ungi o mercado dele, e foi a pessoa que me ajuda muito na igreja. O que eu preciso de auxílio, ele me ajuda. Deixa aí o comercial do rapaz. Bairro do Zumbi, na Avenida Cosme Ferreira, né, ali em frente à Universal, tem um mercadinho chamado Dom Gabriel. Você que mora perto do Zumbi, Castanheira, Zumbi 2, Zumbi 3, Zumbi 1, lá em frente à Universal, mercadinho Dom Gabriel. Pode ir lá, preço justo e é agradável. Eu vou aí, viu, Gabriel? Eu vou aí no Dom Gabriel aí para ver esse desconto aí que tu dá pra gente nas compras. Então, quando você precisar fazer as suas compras do mês, aí vai lá no mercadinho Dom Gabriel. Ele vai estar ali pronto para atender você e com certeza tem o melhor preço. É isso, meu pastor? Verdade. Fica na paz e até a próxima com o Café com Fé. Deus abençoe.